O Senhor nos garante que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E conseguimos vencer mais um dia. E mais um dia estamos aqui. Mais uma vez estamos aqui para assim renovarmos, né? Amém. Alimentarmos mais o nosso espiritual. Amém. Porque assim, depois do novo nascimento, somos homens, pessoas espirituais, né? Éramos carnais, porque a Bíblia diz que aquilo que é mais alimentado, aquilo que se manifesta não é mais no homem, ele é. Então nós éramos carnais, vivia de acordo com a vontade da carne. Agora, pela transformação do Espírito Santo de Deus na tua vida e na minha, nós somos espirituais. Amém. E se esforçando em viver pelo Espírito. Amém? Amém. Pode dar glória? Glória. Amém. Então, temos certeza, né? Que a oração do justo surge muitos efeitos. Amém? Ele quer falar com você, comigo, sobre o coração. Nosso coração na Bíblia representa, né, a nossa alma, um sentimento, a emoção, né, isso, o intelectual. E nós vamos, através do Espírito Santo, fazer o Espírito Santo em nós, fazer com que a gente manifeste o coração, nosso agir, o amor de Deus se manifestar em nós, né? Para que venha agradar a Deus, para que venha fazer a vontade de Deus, porque nós necessitamos de chamar a presença do Senhor para nós, e isso vai ser de acordo com a manifestação do seu amor em nós. Nós fomos chamados para isso, né? Nós fomos chamados para ser salvos e salvar pessoas. Isso se resume o Evangelho, boas novas de salvação. Nós fomos chamados para ser libertos, livres, né, para o novo nascimento, e aí a gente se torna um homem espiritual, para a gente ser salvo, e aí através desse poder em nós, do amor de Deus em nós levamos ali o caráter, né, manifesta o caráter de Cristo para o próximo. Então, o tema é o coração que Deus espera encontrar em nós. O sentimento, o agir, o manifestar, né, de Deus em nossas vidas. E vamos abrir aqui, já para vocês já sentando, lá no profeta Miqueias, meia dúzia. Vamos ler aí, do 1 até o 8. Eu espero encontrar em nós. Qual é o nosso coração? Nós vamos falar aqui, né, de 3 aspectos que Deus quer principais que nós manifestamos de acordo com o seu amor, né? Vamos falar aqui, né, um coração que pratica justiça, um coração que pratica misericórdia, um coração que pratica humildade. E ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouça os outeiros da tua glória. Ouve, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia contra o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que tenho feito, e com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra, Deus fala, pois saí da terra do Egito, e da servidão, e te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Sim, povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Setim até Gigal, para que conheçais os atos de justiça do Senhor. E lembra aqui que esse Balaque mandou, pediu, que pagou, né, ofereceu aí propinas, etc e tal, para Balaão amaldiçoar o povo do Senhor, né? Mas ele falava, olha, cara, não adianta, que Deus abençoou, não tem como ninguém amaldiçoar, ninguém. Isso é para você. Amém. Que é o Israel de Deus hoje para mim. Ninguém pode te amaldiçoar. Amém. Se você obedecer e andar nos caminhos do Senhor. Amém. Não chega até nós. 6. Com que me apresentei ao Senhor e me inclinei ante o Deus excelso. Verei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano, agraciar o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, e o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma.
E aí no 8, Deus diz o que Ele quer do povo dele, da igreja dele, de você e de mim no 8. Ele diz assim, e Ele declarou, Deus declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiqueis a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então aqui nós vemos mais uma, né, exortação, mais um mandamento, mais uma ação aqui de Deus, através do profeta Miqueias, para trazer o povo ao arrependimento, né, para que ele seja salvo, e a instrução sempre que Deus tem de como Ele quer que sirva a Ele corretamente, né? E se você continuar lendo lá mais adiante, no capítulo 7, o perdão e a misericórdia de Deus, né? Se assim vinham arrependimento e as bênçãos do Senhor. Então nós temos 16 profetas aqui, né? São 4, né, profetas, são 5 profetas menores e 12 profetas menores que a Bíblia tem, e nós vamos ver por várias vezes, né, uma mensagem de arrependimento, né, uma mensagem de conserto, uma mensagem, né, de juízo. Deus já avisou ao povo dele desde lá, né, quando eles iam entrar na terra prometida. Deus ele vem exortando o povo a obedecer, a ter misericórdia, a ser humilde, a praticar o amor dele, né, a ser exemplo para as outras nações. Aqui o povo separado de Deus, Deus escolheu, e como Deus, a gente já conhece muita história, como Deus ele agiu com os sinais das maravilhas, né? E você vai ver sempre isso aqui, esses profetas exortando, chamando ao arrependimento, né? Praticar a misericórdia, a humildade, que senão ia vir o juízo sobre a nação. Você vai ver, teve profetas aqui que nem assim diretamente foi a nação de Israel, mas foi usado dentro de outras nações, a qual Deus usou, o Jonas, né, o profeta Jonas. Né, Jonas foi levado lá para pregar arrependimento para um povo que não era o povo de Deus, era um povo, né, ímpio, credo, maldoso, Nínive, né, a capital acho que da Síria, não é isso? E aí, Deus foi lá e usou ele. Você vai ver Daniel foi levado lá para a Babilônia também. Daniel não era o povo, não estava ali só o povo de Deus, a maior quantidade ali era dos babilônicos, né? E Deus usa Daniel poderosamente ali. Daniel, tremendamente, ele traz Deus com ele lá na terra dele, de Judá. Ele conhece o Senhor e ele chega e ele entende. Olha, nós temos que buscar para a nossa vida hoje é isso: conhecer e entender o Senhor e obedecer. Porque temos falado aqui, veio uma pergunta um tempo atrás aqui sobre sabedoria, mas a gente quer ter sabedoria e não tem inteligência para usá-la. Vai usar sabedoria de que forma? Deus dá sabedoria e pede também inteligência a ele para usar. E assim o profeta Daniel, ele sabiamente ele usou ali, né, isso naquela nação. Ele usou ali o Senhor tremendamente ali, mostrando o poder de Deus para os babilônios, e alcançou os judeus que estavam ali, porque naquele grande dia que Nabucodonosor mandou que todos se curvassem perante a imagem, tinha muitos judeus que se curvou, né? E os amigos de Daniel também, instruídos por ele, intercessão que ele fez, Mesaque e Abednego, não se prostraram e foram para a fornalha, mas foram livres, foram libertos. Então tem mais, né, profetas aqui, e Deus ele vai estar sempre usando, né? Enquanto agora no Novo Testamento, a gente vai pegar essas experiências do Velho Testamento, experiências que tem tremendas que teve aqui, né, da exortação para que venha sair do pecado, que o pecado ele vai trazer juízo, ele vai trazer para a gente prejuízo, ele vai trazer separação de Deus, ele vai trazer morte espiritual, e ele vai trazer perda das bênçãos de Deus sobre a nossa vida, e vai tirar fora da salvação. Então há essa exortação sempre. Jesus ele veio pregando ali, desde que ele começou, né? João Batista veio com arrependimento, e Jesus veio pregar ali, pregando ali, né? Trazendo o poder ali, a qual ia vir a graça para todos nós, né? Um favor não merecido através do seu sacrifício na cruz, para que a gente não andasse mais na prática do pecado e praticasse o amor de Deus. A escola dominical está falando sobre isso hoje. Não adianta nós fugirmos do nosso compromisso. Não adianta. A vida do crente pregar o Evangelho. A responsabilidade é de salvar almas. É de levar o amor de Deus. Nós não temos o amor de Deus em nós. Deus nos chamou para isso. Ele deu logo lá como mandamento, né? Ide todos e pregar o Evangelho a toda criatura. Ele não falou que era só para um e para outro, falou para todos. E pregar o Evangelho, porque ele sabe que lá naquela hora não vai ter mais perdão, não vai ter mais jeito.
Não vai ter, o jeito é aqui e agora. E assim como chegou até nós, através de pessoas comovidas com esse amor de Deus, com esse sentimento que nós vamos falar aqui, né, de justiça, de misericórdia, de humildade, olhou para nós com o amor de Deus e foi até nós. Falou, não, eu quero que essa pessoa se salve com esse Jesus, eu quero que essa pessoa melhore de vida, eu quero que essa pessoa saia desse vício desviamado, maldito, eu quero que essa pessoa, né, mude o seu comportamento, o seu caráter, a sua forma de falar, a sua forma de viver, porque eu sei que o meu Deus, só Ele pode fazer isso. Então ninguém aqui é perfeito, mas nós recebemos o poder que Jesus recebeu. Jesus também recebeu o poder, ele diz que ele se esvaziou de Deus, ele estava aqui como um homem normal. E ele recebeu o quê? Perguntei na escola do Nicolau, ele demoraram a responder. O que ele recebeu? O Espírito Santo. Quando ele foi batizado, ele recebeu o poder. E o mesmo Espírito Santo que ele recebeu, nós recebemos. É o mesmo poder. É o mesmo poder. Jesus tinha fraqueza, igual nós tivemos. Só que Jesus entendeu que ele fala da dependência dele com o Pai. E às vezes a gente não tem essa dependência, a gente não coloca isso em tudo. A gente coloca às vezes em parte. Eu estou falando de mim também. Porque Jesus fez aqui e fala, se vocês crerem da forma X, que ele fala do tamanho do grão de mostarda, vão fazer sinais e maravilhas de modo que eu fiz. Então esse poder, eu estava pensando nisso, meu Deus, o poder que nós recebemos, é o mesmo poder. Mas para quê? Para ser minhas testemunhas. E aí, começa a pensar, falando mais responsabilidade ainda, porque eu tenho que me vigiar, e o Juvenal fala, vigiar. Você fala aqui, na mensagem dele, vigiar. Aí você começa a perguntar, vigiar o quê? O que eu tenho que vigiar? Eu tenho que vigiar a mim mesmo, porque eu sou testemunha. Porque eu não posso fazer feio, porque eu não posso envergonhar, porque eu não posso achar que o pessoal olha para mim e não vê Deus. Não posso. Se olhar para mim e não ver Deus, como é que eu vou atrair essa pessoa para Deus? O meu comportamento, com o meu caráter, porque agora eu não tenho, nunca vou ter, mas eu recebi um novo caráter, eu recebi uma nova vida, eu recebi um novo agir, um novo falar, um novo comportamento. E não é meu, é de Deus, é o amor de Deus. Eu tenho que entender que trabalhar isso na minha mente, porque eu tenho que cumprir o meu mandamento. Porque senão eu não tenho relacionamento com Deus. Eu vou ficar sabendo, não, misericórdia, misericórdia. Não vou viver a graça. Eu tenho que viver a graça. Glória a Deus, aleluia. A graça é o banquete. A misericórdia quando eu estava lá atrás perdido. A compaixão também. Hoje a graça eu tenho para dar. Não só ficar pedindo, Deus, me socorre. Sim, as orações, claro, cuidam, me ajuda, me capacita. Mas eu tenho que dar. Então Deus, Ele quer que nós, o coração que Deus espera encontrar em nós. E não esse coração vai representar isso. O meu comportamento de cristão. A minha responsabilidade é em tirar almas que vão para o inferno. É o nosso compromisso, é o nosso dever. E é mandamento. É mandamento. Ah, mas Deus, Ele pode me dar tudo. Ah, Deus, eu sou o filho dele. E agora eu tenho que ter um carro zero. Agora eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, porque eu tenho que ter. Deus pode dar mais do que a gente sabe, que a gente pede. E a gente fica isso aqui. Cada um tem uma experiência já aqui e fala, meu Deus, eu estava desse jeito, agora eu estou assim. E agora eu te expliquei sim, eu sofri mais. E tem coisa que não chegou ainda. Falamos na escola dominical sobre a porção que Deus tem que preparar para cada um aqui. Ele sabe a porção exata para entregar na mão de cada um. Aleluia. Porque o mais importante é a salvação de tudo. Vamos lá para João, 1 João, capítulo 3. Vamos ver algumas experiências aqui. Vamos falar desses 3 comportamentos, 3 corações, 3 agir do amor de Deus em nós. Vamos falar primeiro aqui da justiça. Um coração que pratica a justiça. E essa justiça aqui não é nossa. 1 João, capítulo 3. É a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Andar em justiça significa ter um coração alinhado ao caráter de Deus. Quem vive assim não rouba, não engana, não passa ninguém para trás, não prejudica ninguém, não causa dano e prejuízo para ninguém, não arruma dívida para ninguém. Nem pendências, 3:1, que possam ferir. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Vamos lá, 1 até todo o capítulo 3, vamos ler. Diz assim, vede, pode ler? Acharam todos? Primeira carta?
Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. 3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, e tem um caráter da justiça de Deus, porque nós não vivemos mais em prática. E a justiça de Deus, aqui ó, andar em justiça significa ter um coração alinhado ao caráter de Deus. Então, se praticar pecado, não tem justiça. Se praticar pecado, diz aqui ó, uma cola que eu fiz aqui, não no meu, tem mais coisa, né? Que eu peguei o principal. Que não está alinhado, praticando pecado, rouba, engana, passa as pessoas para trás, prejudica, mente, causa dano, arruma pendências, dívida, ira, comportamentos que não tem nada a ver, não tem nada alinhado com a justiça de Deus. Mas nós não mais praticamos pecado. Aleluia. Nós não mais estamos na prática de pecado. Olha que grande importância. Às vezes a gente para assim e não dá valor a isso. Que não dá valor, isso é um grande tesouro da nossa vida. Porque a gente não está mais na morte, que é tal do pecado. Porque a gente não tem mais prejuízo com essa desgraça. Amém. Não traz mais consequências para a nossa vida terríveis. Eu tenho olhado as pessoas da minha idade com 56 anos, muitos estão assim na minha época, alguns que não se converteram, eu vejo, encontrei com alguns, eu vejo lá no Ceará, muito doentes, alguns já foram, porque continuaram na prática do pecado, continuaram na prática do pecado. E a maioria era, ou era o cigarro ou era a bebida. A semana mesmo fartou uma bebida, não tinha nem 50 anos, o dono de loja lá no Ceará, estou fumegante, pum! Todo mundo comentou, bebe isso demais, bebe isso demais, bebe isso demais. Prática do pecado. Então olha que benefício lindo, que esse amor de Deus nos liberta. Além de eu não ser mais escravo, não prejudica o meu corpo, a minha saúde, a minha mente. Pelo contrário, traz saúde para nós. Hoje alguns de nós ainda temos alguma sequela lá de trás, mas cuida dela. Imagina se não tivesse saído da prática, como é que ia cuidar? Não ia cuidar, ia se prejudicar mais e mais. Acontece com as pessoas que não tiveram novo nascimento, que não conseguem sair da prática, que não conseguem sair da prática. É só Deus que tira. Não consegue. Cristo se manifestou o Filho de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então o primeiro coração aqui tem que praticar a justiça. E qual é a justiça de Deus? Andar em justiça significa ter um coração alinhado ao caráter de Deus. E qual é o caráter de Deus? Quem sabe qual é o caráter de Deus? Quem sabe qual é o caráter de Deus? O que é o reino de Deus aqui? Fruto do Espírito Santo de Deus. Aquele lá é o caráter que não é nosso, é de Deus, porque é dos frutos do Espírito. E o primeiro que nós encabeçando é o amor. O amor de Deus em nós vai trazer esse comportamento. Pastor, você tem pregado sobre o Espírito Santo aqui. Eu não faltei um culto e meio aí, mas eu ouvi na telinha. É Ele. É Ele que vai trazer esse coração, esse comportamento de nós aqui, ó. Um coração que pratica a justiça. Glória a Deus. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. É uma mensagem que desde o princípio, mas é mais do que uma mensagem isso aqui, porque isso aqui é um mandamento. Não tem como brincar de crente, querer fazer o que eu quero, é assim, vou para a igreja, vou para a escola dominical, vou para a célula, mas se não praticar, se não ter um coração, com isso aqui que Deus está falando conosco, e não é nosso, um entendimento que não é nosso, não é de ninguém aqui, é Deus que nos deu, Ele nos deu, nós tornamos filhos.
Aí eu vou agradar a Deus. Estou dentro da salvação. Estou dentro das bênçãos espirituais, que não são poucas. Estou livre das aflições? Não estou livre das aflições. Não estou livre de chegar, de falar que o dia mal, que os probleminhas que chega sem a gente esperar. Não estou livre. Mas eu estou fortalecido para poder vencer. Eu estou guiado pelo Espírito para poder o caminho certinho, para me continuar ali, não me desesperando. Não tenho confiança. Se tem uma coisa que Deus quer de você, é confiança plena em mim. Você confia. Eu preguei aqui na quarta-feira aqui, né? Foi muito bom, todo mundo aqui sabe, foi muito bom mesmo. E falei sobre o apóstolo Paulo e da trajetória dele ali, pregar o evangelho. Duas vezes o anjo apareceu para ele, 2 vezes Jesus apareceu para ele. Falou assim: não tema, eu sou contigo. Já estava lá no meio do ministério dele. No começo foi o anjo, depois foi Jesus, depois foi novamente Jesus falando com ele. Confia. E eu já falei aqui, né? O apóstolo Paulo não vacilou no momento nenhum. Ele recebeu o mesmo Espírito que nós recebemos. Os exemplos da Bíblia para a gente orar e se sacudir, escutar e pensar. Eu posso fazer e fazer mais para o próximo. Isso vai agradar a Deus. Não segundo Caim, que era maligno e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Como é que ama, irmão? Amor de Deus. Se não tiver amor de Deus, não ama ninguém, nem o pai, nem a mãe. Com o amor de Deus, ama. Porque o amor, ele se manifesta em quê? Obra, ação, de querer tirar a pessoa ali, né, da misericórdia mesmo, um comportamento de miserável, de uma vida sem luz, nas trevas, sem Deus, um comportamento que a gente vê hoje, a gente não aceita. A gente não aceita o comportamento ímpio, a gente não vai criticar, não vai botar dentro na cara, não vai julgar, mas a gente não aceita, porque algo está em nós, velho. Isso não dá, isso aqui não serve, esse comportamento não dá, essa palavra aqui não dá, a palavra não sai perto de mim, conversa com outro não aceito, um programa que não presta, fora. Porque o amor de Deus está em nós, o Espírito da vida e que leva a vida está em nós. Aleluia. O poder de Deus está em nós, coisa linda. Glória a Deus. Nós temos o poder de transformar vidas, famílias, como assim foi com a nossa, como já fizemos aqui. Quem convence não somos nós, é o poder. Cristo conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelo irmão. Deixar o amor de Deus ser passado para o outro. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar no seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aqui uma pergunta. Isso vai entrar aqui o quê? No coração, vamos ler daqui a pouco, de misericórdia. O estado que a pessoa está passando de dificuldade, longe de Deus, e aí chega a vez para você: poxa, eu preciso comprar um remédio, me ajuda aí. A vida da pessoa tem como ajudar, a vida da pessoa tem até como dar o remédio inteiro. Me arruma mais 100 reais para comprar um remédio, passando por dificuldade, estou passando um momento ruim. Porque não tem 100 reais, não tem a 10, ajuda, mas pedir com o outro, enfim, está falando aqui de ação, e não só de boca, de falar que eu te amo, que vai com Deus, que Deus te abençoe, que você vai ser, você é a cabeça, você vai olhar mais calda, porque o Deus do impossível transforma assim. Mas Deus vai chegar nele através do seu comportamento e do meu. Amém. Do nosso. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato, de verdade. Nisto conhecemos que somos a verdade, bem como perante Ele, tranquilizando-nos o nosso coração. Viu aqui que pode tranquilizar o nosso coração? Versículo de cima. Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato, de verdade. Não só de falar, não só de dizer, mas de agir. De agir. O Deus que pode tudo, e pode. O Deus que tem tudo no seu controle, sim. O Deus que é toda a riqueza do mundo, sim. O Deus que te dá salvação, que te cuida, que te protege, que te sustenta. E você vai falar isso para o próximo? Claro que vai. Vai contar o teu testemunho? Tem muito aí? Claro que vai. Eu quero que sair uma quebradeira igual arroz de quinta. E hoje como é que eu estou? Não vou falar. E aí o cara pergunta: aí, compra um remédio ali, compra um remédio aí. Não tem não, Deus te abençoe. E ela, vou fazer uma oração por você, vai em paz. Não pode? E como é que vai ficar o coração que diz aqui? Filhinho, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato de verdade. Qual a verdade? Aquele que pode ajudar o próximo não ajuda, comete pecado, está lá em Tiago. É uma parte, sim. Abrir a sua boca, eu abrir a boca, abençoar a vida da pessoa, orar por ela.
contar um testemunho, mas se tiver uma necessidade, querido, não tem que fechar a mão. Não tem que dizer um não. Não é o caso de... A gente sabe quando a pessoa quer só se aproveitar, né? É diferente da necessidade. A gente fala por necessidade, porque o nosso Deus, ele tira toda a necessidade. Amém? Mentira, ele leva bem. Não é verdade? Glória a Deus. Amados, se o nosso coração nos acusa, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que criamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Pelo Espírito que nos deu, que vai trazer a certeza se Deus está em você e você está nele. Porque o Espírito Santo que te dá esse relacionamento, o Espírito Santo que dá essa revelação, o Espírito Santo que te dá esse coração aqui de justiça, que é o primeiro coração que nós vimos aqui. Então, o texto que Miqueias, que lemos lá, nos revela de forma simples e direta que o tipo de coração que Deus deseja encontrar em você e em mim, no seu povo, é esse coração de justiça, de misericórdia e de humildade. Em meio a um tempo de religiosidade, vazia e rituais sem transformação. O Senhor lembra Israel lá, onde nós lemos, que a sua vontade não está em sacrifícios externos, em atitudes internas, e demonstrar o caráter e comunhão. Deus não exige de nós aquilo que não podemos oferecer. Por que não é mesmo? Porque o que vamos oferecer para o próximo não é nosso, é de Deus. Ele colocou em nós. Então não vai exigir, você vai lá e fala de mim para todos, ou vai lá, fala de mim, evangeliza lá. Você vai, eu te dei agora um comportamento diferente. Você agora é nova criatura. Você agora tem um novo comportamento. Você tem um novo falar. Você é realmente, você me sinto diferente. Eu agora me controlo mais. Eu não chico mais palavrão. Eu não sou mais as pessoas. Eu sou diferente mesmo, estou diferente. Então Deus não vai aqui, Ele não vai querer de você aquilo que a gente não tem. É Ele que coloca nós para poder a gente ir e fazer e representar. Ele chama cada um a viver com justiça, misericórdia e unidade diante dele. Esse princípio revela o coração que agrada o Senhor e apontam para a essência da verdade, da verdadeira fé. À luz dessa verdade, nós vamos aqui saber que é esse amor de Deus que traz esse comportamento em nós. Aqui, no capítulo 1, 3:1, nós lemos agora, primeira carta de João, capítulo 3:1, vê de grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo nos conhece porque conheceu Ele dele. Então, o apóstolo João, ele fica aqui admirado, né? E ele tem aqui exemplos e exemplos desse grande amor que Deus tem, né? Deus tem concedido a nós, do ponto de nos chamarmos e recebermos como filho. E aqui, o apóstolo João teve assim, um profundo olhar, uma profunda experiência para o coração de Jesus, desse amor. João 13:23 diz assim: ora, ali estava chegado a Jesus, um dos seus discípulos, a quem ele amava. Uma experiência aqui que o apóstolo João teve de estar chegado, ali está bem sossegado, está ali bem seguro, inclinado aos seios de Jesus, recebendo ali, né, vendo ali o exalar do amor de Deus, de Jesus ali. Amém. Para com ele. Então ele fica aqui admirado, e ele escreve aqui esse versículo 1: veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de receber. Que grande amor é esse? E aqui no João 19:26 também, 19:26, vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado disse: mulher, eis aí o teu filho. Então Jesus aqui, ele diz para Maria e para a mãe: olha aí o discípulo amado. Mas uma experiência aqui que sai do próprio Jesus aqui, né? Ele falando que João era um discípulo amado. E João tanto via isso em Jesus que ele também retribuía, né? João disse que era o apóstolo do amor, era um apóstolo de manifestação, tanto de receber como de dar o amor de Deus. Lindo isso aí, né? Então, esse primeiro coração aqui que Deus quer
espero encontrar em nós da justiça, né? Realmente andar alinhado com o caráter de Deus, né? Quem vive assim não vai contra esse caráter que era um comportamento que nós tínhamos anteriormente, né? De enganar, de mentir, de praticar prática de pecado constante, que nos afastava do Senhor. Mateus 6, né? De 1 a 33, Jesus ensina como manifestar a sua justiça. Jesus fala isso lá. Lá vai falar de como manifestar a sua justiça. É bom que leiam lá depois com calma. A gente fala, né, colocar o reino de Deus é sua justiça em primeiro lugar, para que todas as demais coisas, Jesus que fala isso, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas. Amém. Então você pega lá, Mateus 6, de 1 a 33, tem vários ensinamentos de Jesus lá. Lá em Mateus 6, 2, Jesus ele traz aqui uma ajuda ao necessitado, nesse versículo 2. Lá no Mateus 6, 5, é como você orar. Vai lá, não orar para se aparecer, mas orar com um coração, né, de justiça, um coração voltado ali, entendendo a vontade de Deus para nós. Amém. Né? Tanto agradecer ao Senhor, como vai pedir, porque ele me disse que a gente não sabe pedir, não sabe pedir. Então está lá nos ensinando como devemos orar. E lá tem uma experiência lá de o cara que ora, chamando a atenção de todo mundo, e o outro está lá humildemente orando. Então, também, lá no Mateus, do 1 ao 33, vai dizendo lá as passagens. Mateus 6,16, 6,19, fala sobre a riqueza, sobre o tesouro, sobre a importância, o que mais importa ali. Jesus manda nós juntar a riqueza aqui, manda juntar a riqueza no seu reino. Amém. Por quê? Porque essa riqueza nunca acaba no reino de Deus, ela é eterna. Glória. E aqui a riqueza pode tirar você, sabe de onde? Da presença de Deus. Por isso a Bíblia fala, né? A Bíblia fala mais uma vez que o rico não herdará o reino. O rico são esses que colocam a riqueza no coração, né? No coração. E aí ocupa o lugar de Deus, tem que estar ali. Ocupa o trono de Deus. Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com isso. 6,22 diz que você tem que ser luz. Tem que ser luz. Olha a justiça de Deus, tem que ser luz. Para que as trevas se vai-se embora. Amém. 6,24 servir só a Ele. Ela diz que não pode ter dois senhores. Servir só a Jesus, querido. E Jesus te dá, você e a mim, um amor, te colocou o Espírito Santo para quê? Você entender quem é Deus. Amém. Corretinho, para você servir a Ele, ó. Pegar aquelas, a quem você servia antes, erradamente, ó. Tirou, virou esquerdo, virou monturo. Agora eu sei, é assim. Eu não preciso de secretário, nem secretária. Ele precisa de servo. Glória a Deus. Ele precisa de fidelidade. Ele precisa de ação nossa para manifestar o seu amor. Isso que Ele quer de você, que nem falou assim. Eu quero de você um coração puro, um coração com justiça, um coração com misericórdia, um coração com humildade. É isso que Ele quer de você e de mim. Ele precisa de nada de ninguém. Ele quer, ele bota o poder na gente. Tudo aqui na palavra de Deus, que Deus chama, sabe o quê? Ele faz com você. Ele dá o seu mandamento e Ele te promete. Glória a Deus. Deus Aleluia. promete. Mas vai acontecer de acordo com o que Deus está encontrando no nosso coração. Né? E aí, um coração que pratica a justiça. Nós vimos. Agora vamos para um coração que pratica a misericórdia. Já foi meia hora. E diz assim: um coração que pratica a misericórdia. João, vamos lá para a carta de João de novo. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11. Diz assim: porque a mensagem que ouvimos desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Amemos uns aos outros. Lá no 18, versículo 18: filho, não amemos de palavra e nem de língua, mas de fato, de verdade. Lembra que nós já comentamos, Deus já falou aqui. Então, querido, a misericórdia é um profundo sentimento de compaixão. O que é a compaixão? É você sentir a dor do outro. É se você sentir o sofrimento do outro e ser sensível a esse estado. E quem que coloca essa sensibilidade em você? É o amor de Deus. Ah, mas a pessoa está tão ruim, não está tão ruim, você não está tão ruim. Isso só vai piorar se a gente não ajudar as pessoas. Porque quem é que melhora? Quem é transformado, querido? Quem recebe um novo caráter?
não consegue tirar a maldade da pessoa, não. Ninguém consegue, só quem tira é o Espírito Santo. Prática de maldade. Então, puxa, mas eu tenho misericórdia, um profundo sentimento de compaixão e piedade pela miséria do próximo. A pessoa, Deus fala que sem ele é miserável, é nu, é cego. Não, Senhor. É condenado. É escravo. É uma palavra dura para a gente. Sabe por quê? Porque é para a gente ver essa palavra. Aqui só tem convertido. Não estou dizendo que ninguém faz nada, não, nada disso. Não dizendo que eu estou com o meu coração alinhado, não. Mas que a gente venha refletir, sim, que isso é mandamento de Deus. Se mudar aqui, querido, se começar a mudar aqui a mensagem, o sermão aqui, essa igreja começa a encher. A encher muito. Tem muitos versículos aqui que é só vitória, que é só bênção. Deus é bom, o tempo todo. É a verdade. Mas não é isso, é mais do que isso. É mais do que isso. Andar alinhado com a vontade de Deus, de arrependimento, é coração cheio do Espírito Santo, é justiça, é misericórdia, ser misericordioso, é deixar que o coração de Deus pulse dentro de nós, é olhar para as pessoas com compaixão, entender a mão, estender a mão com amor e oferecer perdão, mesmo quando não é fácil. E aí, tem várias experiências aqui, minha também. Você consegue perdoar alguém? Não. Você, no máximo, vai pedir uma desculpa. O perdão, quem faz com que a gente perdoe é o Espírito Santo. Todos tiveram essa experiência aqui. Ó. Pode chegar com cada um, vamos bater um papo aqui. Quem que você não perdoar, você perdoou depois que você converteu? Mate. Bastante. Porque o amor de Deus está aqui. O amor de Deus faz com que a gente faça isso. Para a gente se livrar daquilo que nos incomodava, mas não fala. Quando você não perdoa, você toma veneno para não pôr do burro, não é assim, não? O Espírito Santo vai e libera o perdão. Se Deus for pedir orar pelo inimigo, são coisas difíceis na Bíblia. Esse inimigo, o cara é tão ruim, a pessoa é tão ruim, eu tenho que orar para que ele seja salvo. E a luta não é contra ele, é contra o que está nele. E Deus quer que da vontade de Deus todos se salvem, que todos chegam ao pleno conhecimento da justiça, que todos sejam libertos. Que todos vivam bem felizes. Não é feliz, não, é bem feliz, porque a bem-aventurança significa bem feliz. Não é só feliz, não é filho? É bem feliz. Se você está feliz, amém. Mas Deus quer que seja bem feliz. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os mansos de coração. Quem tem isso? O Espírito Santo você tem. Ele vai fazer que você seja bem-aventurado. E eu também. Bem feliz. Mesmo com essa dificuldade que chega aí. Mesmo desse mundo sem amor que está aí. Cada vez mais. Amém? Amém. Jesus nos apresentou esse princípio logo no início do seu ministério, em Mateus 5,7. Ele afirmou: bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Quem ama a misericórdia aprende a refletir o caráter de Cristo e ao mesmo tempo rejeita aquilo que não entristece o coração de Deus. Deus sabe que a gente pode e a gente não faz, entristece o coração de Deus. E não entristece às vezes também, fala: poxa, eu posso ali falar de Jesus, que a pessoa pode se converter. A gente até pensa assim, às vezes, mas às vezes não vai. Às vezes está com a pessoa do lado, às vezes não. Vou tirar um tempo que for para agilizar, e a gente às vezes daqui a pouco, depois. A cobrança é sempre. Não dizendo que ninguém faz, não. Mas é isso que Deus quer da gente. É isso que Deus quer. O caráter de Cristo, ao mesmo tempo, rejeita aquilo que entristece o coração de Deus. Então, quem é misericórdia não alimenta fofoca, não guarda rancor, não cultiva a raiz da amargura, para deixar crescer. E aí, dá péssimos frutos. Não cultiva ressentimento. A verdade é simples e profunda. No dia do juízo, a misericórdia de Deus para conosco será medida pela misericórdia que oferecemos aos outros enquanto vivemos. Isso aqui está na Bíblia, tá? Presta atenção nisso aqui, ó. A verdade é simples e profunda. No dia do juízo, a misericórdia de Deus para conosco será medida pela misericórdia que oferecemos aos outros enquanto vivemos. Tiago 2,13 diz assim: porque o juízo é sem misericórdia, e para com aquele que não usou de misericórdia. Então o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Então aquele que não usou de misericórdia
O juízo não tem misericórdia, ele vai, ó, arrebenta, filho. Está lá em Tiago 2,13. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. O juízo perde muito com a misericórdia. É o versículo que está lá. Em Tiago 2,13. O irmão de Jesus, que é esse que escreveu essa carta. Verdade. Está lá. Então temos que entender o que vai aplacar o juízo. É esse sentimento que Deus colocou em nós, de olhar para a pessoa e ver a fraqueza dela, a pequenez dela, que é a misericórdia, a pobreza dela, porque ela está sem Cristo, ela está nas trevas. Fez ela milionária isso aqui, ó, mas é um escravo de Satanás. Fez uma soberba, mas é um escravo. Daqui a pouco ela vai lá, pufo. Uns tempo atrás ele mandava, assim, no comércio ali, ele era um cara grandão. Não conhecia muito grande, mas agora tem para cá começou as coisas chegar sem Deus, filho. Aí que a gente vê, ó, a aflição do justo e a aflição do ímpio. Chegou lá na dificuldade, lá na empresa dele, ele começou a quebrar. Aí ele começou a empurrar mais o lixo, assim, os comentários que rolou lá. Ó, empurrar mais o lixo. Aí dificuldade, perdeu a metade da loja, você que rodou lá, no céu roda. Aí irmão, não sei se chega rápido, aí pode ir embora. Quando foi semana passada, agora tinha nem 50 anos, puf, foi embora. Então, querido, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Sabe o que é isso? Representar o caráter de Deus, misericórdia. Tá? Não é nada daquilo que Deus vai pedir para você fazer que você não pode fazer nem isso, nem nós. É de Deus e nós. Amém. Deus e nós, amém? A terceira, um coração humilde com Deus. Um coração que anda humilde com Deus. Se você vai andar humilde com Deus, você vai andar humilde para com o próximo, amém? Amém. Evangelho de João 13. Vai falar de quê? Quem sabe lembra? Vai falar de Jesus, ele praticando o que aqui? Humildade, lavando os pezinhos, muito grossos e cheios de poeira dos discípulos. 13, 3, vai dizer assim, 13, 3, Evangelho de João. Sabendo este que o Pai tudo confiará às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava com ele. Agora vai lá para o 13, versículo 13, aí mesmo. Vós me chamais o mestre e o Senhor dizeis, vem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Porque eu vos deixei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Um ato tremendo de humildade do Senhor, e ele vai falar, eu fiz, no coração, eu fiz para mostrar a vocês, porque eu aqui não precisava, não preciso, né? Mas ele serviu, não porque precisava, mas porque quis. E não porque os discípulos eram ricos, mas porque o seu amor era maior. O amor aqui é maior do que a circunstância. A humildade vai falar maior, o amor vai falar maior para a gente ser humilde do que a circunstância. Do que situações que às vezes a gente não quer se humilhar de jeito nenhum. Não humilhar nada. Que a pessoa aí, esse caso aqui, por nada. Por nada. Então, não é assim. Não é desse jeito. Jesus, em sua humildade, tornou-se um modelo perfeito de humildade para nós. Mesmo sendo o Senhor, ele se levantou da mesa, pegou uma toalha e lavou os pés de seus discípulos, não lembro aqui. Inclusive os pés de Judas, que sabia que ia trair ele. Olha a humildade de Jesus, esse cara nem trair. Eu sou Deus, ele matou. Não vou pegar esse cara nada. Mas Jesus, o amor de Jesus é tremendo, né? E nós também temos esse amor. Mas Jesus foi e lavou os pés também de Judas, sabendo que seria traído. Esse gesto não foi apenas simbólico, mas revelador do caráter de Cristo. Ele serviu não porque precisava, mas porque quis. Não porque os discípulos eram dignos, mas porque o seu amor era maior. Andar humildemente com Deus significa permitir que esse mesmo coração esteja em nós. É escolher servir quando ninguém está vendo. É ajudar sem buscar reconhecimento. É agir com ternura, amor, respeito e graça, mesmo diante de quem for, mesmo de quem nos fere. Humildade é lavar os pés das pessoas com nossas atitudes, palavras e gestos diários. Fala muito da escola dominical sobre isso, na nosso exemplo lá fora, nosso caráter. Isso vai falar muito mais do que às vezes palavras. E vai falar mesmo, porque
como vão ver Cristo em nós? É de acordo com o nosso comportamento, nosso caráter. Vai ver Cristo, um Cristo rebelde, um Cristo turrão, um Cristo arrogante. Um Cristo não é assim. Seco, não fala com ninguém, que nem cumprimenta as pessoas. Humildade é mostrar o inverso disso tudo aí. E ver, poxa, eu vejo diferença nessa pessoa. Quero conhecer esse Deus aí. Aqui no Evangelho atrás, na época, foi muito usado por Deus. O caráter dele atrás foi assim, o caráter de Deus, a humildade que teve para poder me ajudar com ações, não foi só com palavras, foi tremendo. E também no evangelismo, juntou as duas coisas. A gente vê, cara, eu quero esse Deus aí. Como é que esse cara está fazendo isso comigo? Isso só pode ser Deus. Que a forma que esse cara está me ajudando, ninguém ajuda, ninguém ajudou. Foi um servo de Deus, temente a Deus, naquele momento, naquela época, não pode ajudar ninguém, que se agiu, mostrou isso aqui. E eu fiquei impactado, falei, que Deus é esse do crente? Eu nunca vi isso. Ninguém faz isso, eu não fazia. Olha, é uma situação muito difícil, não dá para entender. Mas, então, usou aí isso, esse caráter. É isso que Deus espera encontrar em nós. O seu amor era maior do que tudo. Paulo afirma isso em 1 Coríntios 13:13. Permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o amor, este é o maior. Então o que? Tem fé? Tem esperança? Você tem fé? Você tem esperança? Porque você tem amor. Porque se você não tiver amor de Deus, você não tem nem a fé nem a esperança. Ou então a tua fé não é uma fé de Deus e a tua esperança também é uma esperança do Senhor. Porque é o amor de Deus que vai fazer com que o novo caráter vai se envolvendo em nós. É o amor dele. E aí, porque a fé e a esperança também não é sua, a fé é o dom que Deus te dá. Através da fé você espera. É uma coisa que puxa, que completa a outra. Pela graça vocês estão, mediante a fé. Não vem de vós, é o dom de Deus, Efésios 2:8. Então esse terceiro coração humilde que Deus quer encontrar em você, e diz também aqui lá em Colossenses, essa passagem aqui é linda, Colossenses 3:14 diz assim, ó, que instrui a se revestir, mas que se instrui a revestir de amor, que é o elo perfeito, ou seja, que une tudo, sendo superior a outras qualidades e ações. Então o elo que vai, esse revestir aqui de amor é o elo que vai ser perfeito, ou seja, que vai trazer aqui uma união superior a todas as outras qualidades e ações. Você pode ter qualidades e ações, mas se você não tiver o amor de Deus, não vai importar, queridos. Por quê? Porque é por interesse. E o amor de Deus é sem interesse nenhum. Amém. E a gente fica constrangido, como o apóstolo Paulo diz aqui. A gente mesmo, quando a gente abre a mão e abençoar pessoas que nós fizemos aqui, fazemos, e se empenhar para ajudar pessoas a vir para Cristo, todas que nós fizemos e fazemos, podemos fazer mais. A gente se constrange, estou fazendo isso, eu falo de Volta Redonda, não é assim, né? Volta Redonda evangelizar 2 vezes, evangelizar. Volta Redonda, gastando nosso combustível, nosso estrela, tudo. Barra Mansa. Depois. E volta a evangelizar, né? Deixando a palavra de Deus e o amor. Quem convence é o Espírito. Não tem uma semente. Isso é o que? O amor de Deus. Tem mais essas atitudes que nós façamos aí. Então, esse amor, ele é maior do que tudo. Jesus aqui não precisava, mas ele, não. O amor que eu tenho, que o Pai me deu, é maior do que tudo. Então, vai levar as nossas ações e atitudes além, para que podemos fazer aí, ser humilde para com Deus, servir ao Senhor com o caráter manifestado pelo Espírito Santo. Nós não temos, mas o Espírito tem em nós. Deus ele declarou: homem, o que é bom? O que o Senhor pede de ti, senão, não é o que ele último louvor? Pede de ti, senão, e pratiques a justiça, ama a misericórdia, anda humildemente com Deus. Deus nos revelou claramente o que espera de nós, vamos ficar de pé. Que possamos a cada dia pedir a Ele graça, força, para vivermos segundo a sua vontade. O que Deus quer de você? No coração. O que Deus quer encontrar em você e em mim? E Ele quer encontrar. O que Ele quer de você? Que senão pratica a justiça. Aleluia. Que ame a misericórdia. Amém. E ande humilde. Praticar, amar e andar. Com quem? Com o comportamento que Deus coloca em nós. Amém. Em todo o tempo,
e em todo lugar. Vamos fazer a diferença, como temos feito. Mais e mais. Vai nos agradar o Senhor. O que Deus já disse aqui. O que Ele quer de cada um de nós. Ele não quer sacrifício. Ele não quer que a gente seja religiosidade. Ele quer um coração cheio de seu amor para levarmos ao próximo. E o que você quer de Deus? A pergunta para aqui nessa noite. O que você e eu quer de Deus? Deus já falou o que quer de você. O que você quer de Deus? O que você no seu coração aí traz nos seus pensamentos? O que você mais quer de Deus? O que você quer de Deus? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, e só o Espírito Santo, pode fazer isso para você. Levar para Deus o que realmente você precisa. Glória a Deus, aleluia. Porque é Ele que intercede, que vai orar, que vai arrumar aí o que você tanto precisa e quer para chegar até o Senhor, para que Ele venha entregar para cada um de nós, de acordo com a sua porção que Glória a Ele tem para Deus, você. aleluia. Então, queridos, essa é a pergunta de Deus para você nessa noite. O que você quer de Deus? Deus já falou o que quer de você. Deus quer um coração que pratica a justiça. Ele quer um coração cheio de amor, de misericórdia. E Ele quer que você ande na humildade. Isso é o que Ele quer. Senhor, não sabemos como pedir. Não sabemos como orar com a Tua palavra. Não sabemos, mas, Senhor Deus, o Espírito que está em nós, esse Espírito sabe todas as coisas, daquilo que vai acontecer a 1 minuto, 1 segundo à frente. O Teu Espírito diz que é Ele que tem que nos guiar. Aqueles que são chamados filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Senhor, essa pergunta nós queremos dividir em Teu Espírito, Deus. Venha entregar ao Senhor, Pai, o que nós queremos do Senhor. São tantas as coisas às vezes que queremos, Senhor. Mas o Teu Espírito diz que há uma coisa mais importante que nós necessitamos de Ti acontecendo. É o Teu poder em nós. Porque aí Tua palavra diz que seremos bem-aventurados, bem felizes. Então, Pai, que Teu Espírito Santo nos capacite, ó Deus, para o Senhor encontrar em nós esses sentimentos que representa aqui em nós o coração, que representa aqui as nossas vontades, os nossos quereres, a nossa alegria, que representa, Senhor Deus, as nossas decisões, as nossas atitudes, Senhor. Nos ajuda, Deus, a tomarmos, Senhor Deus, aí, como temos falado aqui, tomar uma sabedoria de acordo com a inteligência que o Senhor vai nos dar. Para assim, ó Deus, essa pergunta ser respondida. O que você quer de Deus nessa noite de hoje? O que você necessita, não precisa, necessita de Deus nessa noite? Deus, em nome de Jesus, queremos aqui orar, Pai. No nome do Teu Filho Jesus. Sabemos que no nome do Teu Filho Jesus há todo o poder, há toda a salvação, há todo o cuidado, há todo o amor. Sabemos que o Teu Filho Jesus, ó Deus, é o caminho, é a verdade, é a vida. Pai, nós entendemos que o Senhor quer de nós. E não é uma escolha que nós podemos escolher, é um mandamento, Senhor. Deus nos capacita, Deus, a fazer mais, a se entregar mais, a se doar mais, a lembrarmos que temos poder para salvar pessoas, salvar famílias, libertar pessoas do cativeiro, de vícios, de perdição, da morte eterna, da prisão, de uma vida sem alegria, sem paz, de uma vida sem propósito. Deus nos visita cada um nesta noite, Pai. Vai capacitando mais e mais, porque isso só quer de nós, que nós sejamos suas testemunhas, Pai, para assim levar esse amor, a qual o Teu apóstolo João disse, que grande amor é esse, que o Senhor nos recebe como filhos seus, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que nós queremos do Senhor, Tua presença poderosa, porque isso que mais importa, Deus. Eu Teu Espírito em nós, transbordando para a honra e glória de Deus. Se nós choramos, graças a Deus por tudo, em nome de Jesus. Amém? Amém.